Alemanha, 10 horas da manhã do dia 13 de dezembro de 1945. Uma jovem de 22 anos, de cabelos louros e olhar gélido, sobe a rampa do cadafalso construído para mais uma rodada de execuções de criminosos nazistas, presos e julgados ao fim da Segunda Guerra Mundial. Seu nome era Irma Grese, conhecida como a hiena de Auschwitz. Porém, ela não estaria sozinha indo ao encontro do carrasco. Outras mulheres alemãs que haviam exercido a mesma função que Grese também ficariam marcadas por sua crueldade e seriam executadas ao fim da Segunda Guerra. E essa é a história dessas mulheres, as mulheres do Terceiro Reich. Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Máquina do Tempo. Meu nome é Walterson, eu sou professor de História e eu queria te convidar a fazer comigo novamente uma viagem até meados do século XX. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo a terceira parte da nossa série de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Mas não se preocupe, se você perdeu as duas primeiras partes dessa série de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vou deixar aqui nos cards aqui para você. Depois você confere esses vídeos, estão muito legais. Dados os recados, bora pro vídeo. Irma Grese nasceu em 7 de outubro de 1923 na pequena vila de Reschen, na Alemanha. Filha de um fazendeiro rigoroso, Irma perdeu sua mãe quando tinha apenas 13 anos, crescendo em um lar autoritário cercada de regras e disciplinas duras. Desde cedo buscava escapar da vida simples do campo e sonhava em ser enfermeira, mas foi rejeitada por hospitais alemães por falta de qualificação. Quando o partido nazista começou a expandir seus domínios, Irma se alistou voluntariamente nas organizações femininas ligadas à SS. Isso aconteceu no ano de 1942, quando ela tinha apenas 19 anos. Ela foi então enviada para trabalhar como guarda no campo de concentração de Ravensbrück, destinado principalmente a mulheres. Lá, Grese começou a mostrar traços de frieza e sadismo, que chamaram a atenção de seus superiores. Pouco depois foi transferida para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, o epicentro do horror nazista. Em Auschwitz, Irma Grese ganhou fama rapidamente. Os prisioneiros a chamavam de a Fera Loira ou o Anjo da Morte, nomes que contrastavam com sua aparência delicada. Ela usava botas de couro, um chicote e um cão pastor alemão treinado para atacar os prisioneiros. Testemunhas também relataram que Irma costumava surrar as mulheres de sua ala, escolhendo também as vítimas para as câmaras de gás e demonstrando prazer indescritível em executar tais funções. Sobreviventes também lembraram de seu comportamento imprevisível, às vezes sorridente e tranquila, em outras tomada por uma fúria quase demoníaca. Sua beleza e juventude tornavam sua crueldade ainda mais chocante, uma representação viva da perversão moral do regime nazista. Com o avanço das tropas aliadas em 1945, Irma foi transferida para Bergen-Belsen, controlada na época por Joseph Kramer. Ali, os horrores continuaram até a libertação do campo pelos britânicos, em abril daquele ano. As forças aliadas encontraram milhares de cadáveres e sobreviventes esqueléticos, e entre os responsáveis por aquela carnificina estava Irma Grese. Preservando a mesma arrogância que demonstrara nos campos, Irma foi capturada e levada a julgamento no tribunal de Bergen-Belsen, junto com outros oficiais da SS. Durante o processo, mostrou-se fria, sem remorso e até altiva diante das acusações. Muitos ficaram impressionados com sua postura, como se não compreendesse a monstruosidade de seus atos. Irma Grese foi condenada à pena de morte por enforcamento. Ela tinha apenas 22 anos quando, em 13 de dezembro de 45, foi executada na prisão de Hamelin, na Alemanha. Relatos contam que antes da execução manteve-se firme e sem medo. Em suas últimas palavras, ela diria apenas "schnell", que significa rápido, pedindo que o carrasco não demorasse.
Nascida em 5 de setembro de 1919 na Alemanha, Elisabeth Wolkenhardt parecia à primeira vista uma mulher comum, de origem humilde e sem grandes perspectivas. Antes da Segunda Guerra Mundial, ela trabalhou como enfermeira veterinária. No entanto, como tantos outros na Alemanha nazista, ela foi tragada pela máquina ideológica do regime de Adolf Hitler, encontrando nos campos de concentração um novo e terrível propósito. Em 1941, Elisabeth se alistou voluntariamente para trabalhar como guarda da SS. Ela foi então inicialmente enviada para Ravensbrück, um campo destinado somente a mulheres, como eu citei no início, onde começou a aprender as práticas brutais que se tornariam sua marca. Rápida em obedecer ordens e demonstrando uma crueldade fria, logo foi promovida e transferida para Auschwitz-Birkenau. Em Auschwitz, Wolkenhardt atuou diretamente na seleção dos prisioneiros, decidindo quem seria enviado para o trabalho forçado e quem iria imediatamente para as câmaras de gás. Sob sua supervisão, milhares de homens, mulheres e crianças foram conduzidos à morte. Sobreviventes relataram que ela mantinha uma postura impassível diante do sofrimento, cumprindo suas tarefas com eficiência e sem demonstrar arrependimento. Com o avanço das tropas aliadas em 1944, Elisabeth foi transferida para o campo de Bergen-Belsen, onde se tornou chefe das guardas femininas. Por lá também as condições eram desumanas. Fome, doenças e execuções eram constantes. Mesmo com o colapso iminente do Terceiro Reich, ela continuou a exercer sua autoridade com rigidez e violência. Em abril de 1945, Bergen-Belsen foi libertado pelos britânicos e Wolkenhardt foi imediatamente presa. Wolkenhardt fazia parte da mesma equipe de Irma Grese e Joseph Kramer, que também foram presos nesse mesmo dia. Durante o julgamento de Belsen, em setembro de 1945, ela foi confrontada com testemunhos de sobreviventes que relataram sua brutalidade. Fria e sem emoção, negou ter cometido qualquer crime, alegando que não poderia se furtar de seguir as ordens que lhes eram dadas. O Tribunal Militar Britânico não aceitou sua justificativa e, em dezembro de 1945, Elisabeth Wolkenhardt foi condenada à morte por enforcamento. Ela seria executada no dia 13 de dezembro de 1945 na prisão de Hamelin, na Alemanha, seguindo a rampa do cadafalso com sua ex-colega de serviço, Irma Grese. Ilse Koch parecia uma mulher comum. Filha de um operário e criada em uma família de classe média, teve uma infância sem grandes destaques. Trabalhou como bibliotecária e viveu sua juventude em Dresden, na Alemanha, marcada pela ascensão do nazismo que vivenciaria pelo resto de sua vida. Em 1934, Ilse conheceu Karl Otto Koch, um membro da SS, a temida força paramilitar do regime de Hitler, e então eles se casaram 2 anos depois. A união entre os dois seria o início de um reinado de terror para muitas pessoas. Quando Karl foi designado comandante do campo de concentração de Buchenwald em 1937, Ilse tornou-se uma figura de poder absoluto dentro do local e rapidamente ganhou uma reputação aterrorizante entre os prisioneiros. Descrita como cruel, sádica e vaidosa, Ilse circulava pelos barracões com um chicote nas mãos e com um olhar de desprezo pelos prisioneiros. Muitos sobreviventes relataram que ela se divertia observando punições e execuções. Eles também a acusaram de colecionar objetos feitos com pele humana tatuada dos prisioneiros mortos no campo, que eram usados como abajures, capas de livros e luvas. Alguns desses itens confeccionados com pele humana foram encontrados e hoje estão sob posse do Museu do Holocausto em Auschwitz. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945,
Ilse e seu marido foram capturados pelas forças americanas. Carl Koch foi condenado por corrupção e assassinato. Ele foi executado por um pelotão de fuzilamento de seus próprios colegas da SS em abril de 1945. Ilse, por sua vez, foi julgada em 1947. Durante o julgamento de Dachau, ela foi acusada de crimes de guerra e contra a humanidade. Durante o processo, Ilse negou todas as acusações, alegando ser apenas uma esposa obediente. Ainda assim, os testemunhos de prisioneiros sobreviventes foram devastadores e ela foi condenada à prisão perpétua. Ilse Koch passou o resto de sua vida em uma cela fria, cercada por lembranças de um passado monstruoso. Envelheceu isolada, temida e odiada até mesmo pelas outras detentas. Porém, em 1º de setembro de 1967, aos 60 anos, foi encontrada morta em sua cela na prisão de Eichach, na Alemanha Ocidental. Ela havia tirado a própria vida com os lençóis da cama, deixando para trás um legado de horror. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal Máquina do Tempo, e eu queria agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Bem, e aproveitando que você ficou comigo até o final desse vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like, que nos ajuda muito no crescimento e na divulgação do nosso trabalho. E também deixe aqui nos comentários sugestões de melhorias e temas para que possamos trazer aqui para vocês. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.